Muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje é terça-feira, 30 de setembro. Estamos aqui iniciando neste canal a palavra, a luz da verdade, um canal feito para ensinamentos da palavra de Deus, para trazer o entendimento das Escrituras naquilo que é a vontade de Deus para aprendermos para a vida eterna. E nesta série que estamos iniciando hoje, que tem como o nome desta série, Segmentos nos Planos de Deus. Durante toda esta semana estaremos falando sobre 5 assuntos. O primeiro que é hoje, a bondade de Deus. E a segunda parte, a igreja espiritual, a noiva de Cristo. A terceira parte, a fé definida em Deus. A quarta parte, a família, laços matrimoniais e família da fé. E em quinta parte, o juízo de Deus. Assuntos maravilhosos que vai abrir a mente de muitas pessoas, muitos de nós, aqueles que ainda não servem a Deus, aqueles que estão dentro das igrejas, vão entender, vão absorver o entendimento da vontade de Deus a respeito de tudo isso. E hoje vamos falar que é a primeira parte, a bondade de Deus. Isso diz respeito ao primeiro passo, que é a salvação. Vamos falar com Deus, orar a Deus apresentando esta meditação. Ó Senhor, Deus nosso, Pai, Rei, Senhor, nós te louvamos, porque tu revelaste a salvação, a tua verdade a nós, pecadores. Ó, quão maravilhoso foi e é a revelação da salvação. É a maior riqueza que nós, e o melhor e o maior encontro que acontece na nossa vida aqui, é ter um encontro com tua verdade, com a salvação, com teu Espírito por meio da pregação do Evangelho, da palavra da salvação, que a palavra do Senhor diz, como crerão? Então, cremos por meio da pregação da tua palavra. Alguém nos falou, pregou a salvação, e nós temos isso com a maior riqueza, a maior bênção que recebemos aqui nesta vida. É ter ouvido tua verdade, crido nela e nela permanecemos. Que maravilha, meu Deus, é a tua misericórdia em nos revelar a salvação, a tua bondade. Abençoe e inspira esta meditação para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e alcance muitas pessoas sejam tocadas por tua palavra. Amém. Como é maravilhoso ouvir, ter ouvido. Você que ainda não creu no plano da salvação, nunca alguém te falou ou você não entendeu. É maravilhoso quando você tem um encontro com Deus por meio da pregação do Evangelho, da verdade de Deus. Nós já tivemos isso, como nós falamos em outras meditações. Tínhamos 17 anos e falamos com Deus, não éramos religiosos, não frequentávamos igreja alguma, não tínhamos credo religioso nem religião alguma. Éramos neutro, um zero à esquerda, sem entender nada sobre Deus. Sabíamos, tinha ciência que existia Deus, mas um dia Deus tocou em mim e eu raciocinei comigo mesmo.
falei pela primeira vez, me expressei uma palavra para com Deus de uma forma muito racional, de uma forma muito sensata. Eu falei para Deus, Deus, se tu existe, ouve a minha oração, ouve as minhas palavras, me responda se quando eu morrer, se a vida é eterna, se eu estarei contigo por toda a eternidade. Me responda, meu Deus. Me responda, ó Deus. Fiz essa oração com toda singeleza, pureza e desejo de Deus e de salvação. E ele me respondeu. Um amigo meu estava na minha classe, trouxe a Bíblia e pregou, falou do Evangelho da salvação. E eu criei. Para mim isso é a maior glória, é a maior bondade que Deus teve para comigo sobre a salvação. E eu falo para você também. A maior bondade de Deus foi Ele ter misericórdia e amor e nos enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós e nos dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Vamos lá então, iniciando aqui este assunto, a bondade de Deus. Vamos iniciar como texto bíblico, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos ler apenas 2 versículos. Poderíamos ler mais, mas vamos ficar só nesses 2 versículos para não levar muito tempo. Olha só, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos falar apenas de 2 pontuações aqui. Primeira, salvação pela graça. Segunda, a misericórdia de Deus. Vamos falar o primeiro ponto. A salvação pela fé. O que é graça? O que é a graça? Há muitas pessoas que não entendem esse assunto. Qualquer dia nós iremos falar só sobre o que é a graça. Há muitas maneiras de alguém falar sobre a graça e na palavra de Deus existe muitos assuntos sobre a graça. Graça salvadora, a graça que dá força para a gente suportar as lutas, há várias graças. Mas a graça que nós vamos nos ater aqui hoje é sobre a graça salvadora, a salvação pela graça. O que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. Todos estamos debaixo de uma condenação por causa de uma desobediência do primeiro homem que Deus fez, que foi Adão e depois Eva. Os dois caíram na desobediência, como está escrito em Romanos 5,12, por a desobediência de um homem entrou o pecado entre todas as pessoas, em todo o mundo, e por isso passou a morte e todos precisam morrer. E Deus enviou o seu amor e misericórdia a salvação por meio do Senhor Jesus. Ele morreu ali na cruz, como nós vamos sempre bater nessa tecla, ele tinha que morrer ali na cruz, derramar um sangue, porque está escrito em Hebreus capítulo 10, que sem derramamento de sangue não há remissão. E sem o derramamento do sangue do Senhor Jesus ali na cruz, como Cordeiro de Deus, não, foi o único que destruiu o poder do pecado, da morte e do diabo. Então, isto foi o amor de Deus. Foi uma graça que a gente merece para nos dar a salvação. Por amor a mim
e a você e a quem ainda despreze a graça salvadora em Cristo. Fazer o quê? É o livre-arbítrio. Vamos falar. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ninguém se salva por sua própria vontade. Há quem diga, mas eu pratico os mandamentos. Bom, há quem queira se justificar por sua conta própria. Eu não mato, eu não faço isso, não faço aquilo. Não estamos falando de prática de bondade ou observar alguns mandamentos. Estamos falando de algo que foi oferecido por Deus para destruir o poder da maldição espiritual do pecado para a morte eterna de todos nós. Era o que merecíamos, mas Deus, mesmo sem a gente merecer, enviou uma solução. E foi o sacrifício de Jesus ali na cruz. Um amor, uma graça que não merecíamos. Então, quem não aceita, quem se justifica por diversos meios e faz da sua maneira querer a salvação ou viver a vida, aí é o livre-arbítrio, é a escolha de todos, de todas as pessoas. Nós, pela misericórdia, escolhemos a graça de Deus, o amor que eu não merecia. Eu aceito Ele e vivo essa graça, porque é ela que garante a salvação eterna da minha alma para com Deus. Vamos agora para a segunda pontuação e aqui já estamos terminando esta meditação. A misericórdia de Deus. O que é misericórdia? O que é a misericórdia de Deus? É a sua compaixão, perdão e amor. Misericórdia de Deus é isso. Ele tem compaixão. Ninguém merece, ninguém faz por onde. As pessoas estão em algo ou fazendo algo errado e ele se compadece. E perdoa pelo amor dele. Então, há quem não entenda isso. A misericórdia de Deus, como diz lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 3, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Se Deus não tivesse misericórdia com todos nós, com a humanidade, de forma alguma teríamos salvação. Mas Ele teve misericórdia. Olha só, o versículo que lemos como texto básico em Efésios 2:4 diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos concedeu a salvação. Isso é amor, isso é misericórdia. Então pense bem nisso. A graça, o amor e a misericórdia de Deus é o que nos faz ser achados, aproximados para com Deus e ter paz e ter a oportunidade de ter a salvação, a vida eterna com Deus. Cabe a cada um se conscientizar e fazer a sua escolha pelo seu livre arbítrio. Vamos falar com Deus. Senhor, temos falado
tua palavra. Há quem ainda fique soberbo, orgulhoso, arrogante, prepotente, egoísta, rebelde a respeito da verdade, da tua palavra, da tua vontade, e não aceite a tua maneira e rejeite pelo seu livre-arbítrio querer viver uma vida à sua própria forma. E aí, meu Deus, o Senhor não poderá fazer nada por pessoas que assim se ensoberbecem e não reconhecem o teu amor, graça, misericórdia. Ah, meu Deus, nós estamos procurando de todas as formas, procurando ensinar, mostrar a tua verdade, para que as pessoas entendam, para que as pessoas despertem, porque há um espírito maligno que atua na mente das pessoas para não atender a tua palavra e não crer nela. Mas tua palavra diz que a pregação ela vem pelo ouvir e que a palavra dita com verdade, com o teu poder e amor, ela liberta. E é isso que estamos fazendo, ó Pai. Tem compaixão de todos aqueles que ainda não entendem este plano maravilhoso da bondade, da tua graça e misericórdia, para nos perdoar e nos salvar e nos conduzir para a eternidade feliz ao teu lado. Em nome de Jesus é o que te oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Deus abençoe. Ótima terça-feira. Pense bem nisso. Seja uma pessoa que usa a razão, o senso, a humildade de espírito. A palavra de Deus diz claramente em Mateus 11:25, me parece que é isso mesmo, que fala que Deus se revela a salvação pela pregação e pela humildade de espírito. Aos que reconhecem, são humildes de espírito e reconhecem a salvação, a bondade, a graça e o amor dele, para que a pessoa atente para isso e receba e creia nisso e abrace este plano salvador, essa bondade de Deus. Deus abençoe, ótima terça-feira, até a próxima, se Deus nos permitir.